Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, sintonizando o nosso programa, sempre com uma conversa interessante e atraente. Hoje nós vamos ouvir um testemunho de vida que ele vai dar um choque em cada um de nós. Nós, acostumados a termos tudo na mão, nós temos praticamente todas as condições e ainda reclamamos. Vez por outra, eu gosto de citar uma frase do lendário piloto brasileiro Ayrton Senna, que disse que o problema dele se tornava ridiculamente pequeno quando comparado ao problema do vizinho, do próximo, do irmão. E é isso que nós vamos aprender hoje. Ele tem nome de campeão mundial de surf. O pai dele, sem nenhum pudor, acabou homenageando Derek Hull, campeão mundial de surf, colocando o nome do próprio filho. Como fã da categoria esportiva, este pai sonhava que esta criança pudesse ser uma referência mundial no surf. Mas Deus tinha outros planos. Com uma deficiência na visão, este garoto acabou surpreendendo a todos, driblando as dificuldades, passando por cima das adversidades e hoje, sim, realizando o sonho do pai, sendo uma referência no surf mundial. Tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevistas Derek Rabelo, ele que é, sem sombra de dúvidas, repito, referência no surf mundial, só que com um detalhe, ele é deficiente visual. Obrigado, Derek, por ter vindo aqui à TV. Obrigado, Ever, para mim é uma honra estar aqui com vocês, um prazer imenso, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Cara, eu fiz aqui uma pequena introdução, mas a sua vida se resume a isso mesmo. Como é que foi essa história toda? Conta pra mim aí. Então, você mandou bem, parabéns. Foi basicamente isso. Meu pai, ele é apaixonado pelo surf, me deu um nome porque do surfista havaiano Derek Hull. Mas eu comecei a surfar, eu tinha 17 anos só. Comecei realmente bem tarde, mas eu acredito que foi no tempo de Deus. E daí, desde quando eu comecei a surfar, fiquei apaixonado pelo surf e nunca mais parei. Entendi. Você é da onde, Derek? Eu sou do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Mas me conta essa história, seu pai é apaixonado por surf, ele só gostava da categoria ou ele era um praticante do surf? Não, ele era um praticante do surf e ainda é. Sempre gostou de pegar onda. Não só meu pai, mas os irmãos deles também, meus tios também surfam e eu sempre tive contato com o mar desde pequeno. Como é que foi a sua história? O teu pai te conta o quê? Como é que ele descobriu o seu problema e qual foi o impacto que isso teve na vida dele? Então, ele descobriu, eu já tinha alguns dias de nascido e para eles não foi fácil, eu acredito que foi muito difícil, mas tanto pro meu pai, tanto pra minha mãe, tanto pros meus familiares, mas meus pais, eles sempre me incentivaram em tudo e isso para mim foi fundamental. Ô Derek, você, uma criança que precisava de cuidados especiais e que acabou indo para a escola e que parece, ouvindo algumas pessoas falar de surf, despertou a curiosidade, porque ao que me parece, que me falaram, a produção me disse o seguinte, que seu pai, quando soube do seu problema, meio que trancou aquele sonho para ele, né? E parece que você acabou perguntando para ele o que seria o surf, enfim. Como é que você descobriu a sua aptidão para esse esporte? Então, como eu cresci nesse ambiente do surf, então eu tinha contato com meu pai, ele já surfava, meus tios, a galera na praia surfava, sempre ouvindo falar. Isso foi despertando um desejo no meu coração e eu realmente quis. E comecei, até meu pai me deu uma prancha quando eu tinha 17 anos. 17 anos você começou a surfar. Como é que foi o seu primeiro contato com o surf? Foi incrível, acho que foi algo ali bem de Deus. Acho que o surf foi um dos presentes que Deus me deu. E desde quando eu comecei ali, minha vida mudou, tá dentro d'água, pegar uma onda. Surf é algo que é indescritível, né? É difícil de explicar a sensação de quando você está surfando. Bom, e você, como não tem a visão, como é que você acabou driblando aquela adversidade, o mar, as ondas? Como é que você se adaptou a esse esporte? Porque, por exemplo, é um esporte que eu considero praticamente impossível para mim. Eu não sei se eu tenho capacidade de ficar em pé numa prancha de surf dentro do mar. Então, sempre quando eu comecei a surfar, tudo teve que ser adaptado para o meu jeito de ver, como eu não consigo enxergar, então, pro tato, pra audição, tudo que
que eu teria, que uma pessoa que vai aprender normal estaria vendo, comigo foi de uma forma diferente, precisou de mais paciência. E o que era impossível ali com Deus, através da minha fé, se tornou possível. Legal. Mas você acabou extrapolando, né? Saindo do seu estado, saindo do Brasil. Eu fiquei sabendo, cara, que tu teve uma repercussão tão grande, cresceu tanto no esporte, que você teve a honra de surfar aí com grandes nomes do esporte mundial, como Kelly Slater, Gabriel Medina, o Toledo. Como é que é essa história aí? Como é que você conheceu esses caras? Como é que você conseguiu chegar até eles? Então, foi quando eu comecei a gravar o meu filme, Beyond Sight. Isso foi a primeira vez depois que eu fui para Havaí. E daí a gente se cruzou nos caminhos, sempre surfando em alguns picos, e eu tive a oportunidade de conhecer a galera. Uhum. E como é que eles reagiram a essa situação? E fala um pouquinho também do teu filme. Que história é essa aí? Você gravou um filme, é? Então, eu gravei um filme. A gente começou a gravar no início de 2012. Esse filme conta a história da minha vida, basicamente, desde quando comecei a surfar ali, até eu ir para Havaí a primeira vez, querer pegar minhas ondas no Hawaii. E nós ficamos 2 anos praticamente gravando. Em 2014 nós lançamos o filme. E tem 3 anos aí que a gente está fazendo várias turnês, lançando em vários lugares diferentes. Uhum, bacana. E você corre as cidades também, não só para surfar, né? Você também acaba palestrando para muita gente. Como é que é essa mescla aí de surfista com palestrante? Como é que você divide as funções? É muito bom, que às vezes você vai para algum lugar que você nunca imaginava que você iria e fazer alguma palestra, fazer algum evento e de repente tem altas ondas do lado e você aproveita e junta um ao outro, mas ao mesmo tempo, às vezes, quando você vai para um lugar que também não tem surf, você acaba aproveitando outras coisas, então é sempre bom, é algo que eu tô curtindo muito, é novo para mim, eu acho que é uma oportunidade muito boa que eu tô tendo. Bom, você se sentiu em algum momento da sua vida frustrado? Porque algumas pessoas, Derek, acabam colocando a culpa em Deus. Poxa, por que Deus permitiu que eu nascesse sem a visão? Como é que você lida com essa situação toda? Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito agradecida, porque sempre tive muita fé em Deus, mas tem momentos que você, de repente, se deixar se abalar, eu acho que é normal das pessoas se sentir frustrado, mas eu acho que você tem que sempre se lembrar, como você falou, né, do Ayrton Senna, a frase que ele usava, acho que tem pessoas que às vezes passam por dificuldade muito maior do que a sua e estão felizes, e isso serve de inspiração para você. Uhum. E o que você tem a dizer para essas pessoas que às vezes estão diante de um problema e que não têm a limitação física que você tem e que às vezes estão pensando até em desistir da caminhada? Eu diria que desafios, dificuldades todos nós temos, nós só precisamos confiar em Deus, ter determinação e acreditar em nós mesmos, porque muitas vezes eu acho que nós colocamos limites e esses limites acabam nos atrapalhando. Eu acho que nós não devemos colocar limite e focar no que Deus pode fazer, não no que nós achamos que nós não podemos fazer. Bacana. Agora você estava falando que as pessoas acabam colocando limites em suas próprias vidas, né? Você é um exemplo de que quando se tem força de vontade, essa força de vontade ela é capaz de superar barreiras e obstáculos para muitos impossíveis de ser ultrapassados. Por exemplo, como é que um deficiente visual vai enfrentar o mar e vai surfar? Você está provando que sim. Você provou que conseguiu surfar, inclusive com campeões do mundo. Inclusive no Havaí, surfando ondas gigantescas. O ser humano é a maior barreira do ser humano, Derek? Eu acho que sim. Eu acho que, não sei se é a maior, mas eu acho que uma das principais. Ele sempre acaba achando ou colocando problemas na sua frente como se fossem intransponíveis, né? Eu acho que a mente do ser humano ela já começa a ser bem negativa antes de até mesmo querer fazer alguma coisa. Eu acho que isso atrapalha bastante. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta de cunho familiar. O teu pai, ele ainda vive com a sua mãe? É casado com a sua mãe? Não vive mais, né? Mas me diz uma coisa, qual foi a reação do seu pai que acabou pedindo, quando você pediu para ele para surfar? O que ele falou para você? Ele tentou fazer você desistir dessa ideia? Não, jamais. Ele me incentivou pra caramba. Ele sempre... Meu pai, ele tem uma influência muito grande no meu surf, porque ele sempre me incentivou em tudo que eu quis fazer. Ele sempre foi aquele amigo que estava ali do meu lado dizendo que
apesar das minhas dificuldades, eu iria conseguir. Então, foi fundamental para mim ter o meu pai ali como do lado ali para mim em todo momento do surf. Uhum. Teve alguém que chegou a falar para você assim, algum colega, algum amigo, ó, Derek, não vai nessa, cara. Surf não é isso daí coisa... sempre tem, né? Tem, cara? Mas aí você não pode parar e ficar ouvindo as pessoas que têm pensamentos negativos, que isso não vai te ajudar em nada. Uhum. Creio que até hoje você deve ouvir isso, né? Claro, muito. Uhum. Cara, é verdade essa história aí que no Havaí tu não vai só para compromisso com um patrocinador, não? Você vai para surfar aquelas ondas gigantescas lá? O que faz no Hawaii é surfar, né? Primeiro de tudo. Então, o Havaí é um lugar maravilhoso, de altas ondas, é um paraíso. E é sempre uma honra tá lá. E a galera já te conhece lá no Havaí, lá? Sim. Legal, bacana. Mas você não foi só pro Havaí, não. Você pegou em onda em praias aí, que é sonho de todo surfista, né? Quais foram as praias mais legais? Graças a Deus eu tive a oportunidade de rodar o mundo, de viajar bastante, de ir para vários lugares, várias ondas que é sonho de todo mundo, né? Deus tem me abençoado com essas oportunidades. Mas a gente sempre quer conhecer mais um lugar, né? Parece que nunca tem fim. E você tem vontade ainda de explorar outras praias? Enfim, qual lugar que você não foi que você gostaria de ir, por exemplo? Acho que todos os lugares que eu não fui, que tem onda, eu acho que eu quero ir. E no Brasil, assim, qual é a praia mais maneira que você acha para pegar onda? Litoral, não precisa ir muito longe. Litoral mesmo de Santa Catarina dá altas ondas, Rio, São Paulo, até mesmo Bahia, Espírito Santo. O Brasil tem muita onda boa. Legal. Um país que, como o Brasil, por exemplo, eu lembro da minha adolescência que o grande nome do surf brasileiro era o Teco Padarates, né? Aí depois, recentemente agora, tivemos o Gabriel Medina, o Toledo também, que se destaca bastante. Qual é o segredo do surfista brasileiro, ô Derek? Eu acho que o segredo do surfista brasileiro não é muito diferente de qualquer surfista, né? É querer surfar, é pegar ondas boas e ser bom no que faz. Eu acho que não tem segredo para ser um surfista brasileiro. E qual é o grande nome, assim, o cara que mais te inspira? Se eu for lá no meio do surf, eu acho que a pessoa que mais me inspira no meio do surf é meu pai, que ele sempre tá ali do meu lado, qualquer onda que eu for surfar, ele vai ser sincero comigo, ele vai estar ali pro que der e vier. Bacana. A gente está acompanhando o nosso sala de entrevistas. Meu companheiro de hoje é o Derek Rabelo, ele que é um surfista, ele é deficiente visual, mas isso não impediu dele realizar o sonho dele. Já surfou no Havaí, na Austrália, o cara já surfou com Kelly Slater, Gabriel Medina e tantos outros feras aí do surf. Mas daqui a pouco, no segundo bloco, o Derek volta falando mais desta fé que acaba motivando ele e falando também um pouquinho da vida pessoal. Fiquei sabendo que teve um evento aí algum tempo atrás aí que mudou a vida do Derek. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o nosso sala de entrevistas. Hoje estou recebendo o surfista, ele que é deficiente visual, mas que é fera no surf mundial, o Derek Rabelo, que gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui no sala de entrevistas. Ô Derek, no primeiro bloco, cara, você falava muito na sua fé em Deus. Qual é o seu relacionamento com Deus? O que você faz para estar tão próximo de Deus assim? Então, eu sou cristão, acredito em Deus e eu acho que isso é fundamental para mim. Como eu te falei, a minha vida ela tem mudado muito desde quando eu me aproximei com Deus. Eu acho que o surf para mim é um presente de Deus, é um dom que eu recebi dele. E isso é muito forte. Eu acho que sem a minha fé em Deus eu não teria alcançado o que eu alcancei. Bom, na Bíblia nós temos várias situações que são, posso dizer, parecidas com a sua, né? Tem o caso do Bartimeu, as portas de Jericó, ganhou a visão, e tantos outros que acabaram ganhando a visão do nosso mestre, o Mestre Jesus. Eu sei que existem algumas pessoas maldosas que devem falar para você assim, cadê o Jesus que você serve, que não restaurou, não fez um milagre na sua visão? O que você tem a dizer com relação a isso? Eu diria que Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Ele me criou, ele me fez assim, eu tenho que aceitar e ser feliz do jeito que eu sou, porque a gente
através disso ele tem feito grandes coisas na minha vida, ele tem salvado almas, e eu acho que isso é maior do que uma prova do que ele existe. Uhum. Agora, você estava falando aqui, eu estava pensando e me emocionando, porque eu, como um cristão convicto, que também passo pelas minhas adversidades, que não são comparadas às suas, e eu fico pensando o quão privilegiado você é, porque se Jesus, ele é soberano, ele faz o que quer, a hora que ele quer, o dia que ele quer, se ele não restaurar a sua visão aqui, eu fiquei pensando que a primeira coisa que você vai ver quando se encontrar com o Mestre na Nova Jerusalém é a face dele. Isso deve te motivar, né, cara? Com certeza, não tem nada melhor do que saber que um dia eu vou ver. Então, não importa quando. Uhum. Tem uma música do Cleiton Queiroz, não sei se você já ouviu falar desse cantor. Ele é um cantor que tem uma história de vida parecida com a sua, porque ele nasceu com um problema grave na visão. E acredito que seja uma situação até mais grave, porque os médicos não tiveram alternativa, eles tiveram que fazer uma cirurgia para tirar, de fato, os 2 olhos do Cleiton. E ele toca um violão, piano, ele é um grande músico. E ele tem uma grande canção que me intriga e mexe muito comigo, que diz: eu posso ver o Rei. Através das suas orações, você consegue ver o Rei, Derek? A gente sente, né? A gente sente a presença do Espírito. Eu acho que isso é muito mais que ver qualquer coisa, que ver qualquer coisa que você pensa em ver. Eu acho que isso supre ali a ausência, né, da visão. Uhum. Legal, cara. Show de bola. Agora, é impressionante como é que Deus trabalha, né? Você está falando que Deus tem um propósito, né? E os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Você estava falando que muitas almas se converteram a Cristo através do seu testemunho. Além do surf, essa é a sua paixão. Lá em Coríntios diz: ai de mim se eu não pregar, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho te motiva, Derek? Me motiva muito. Eu acho que não tem... Surfar é bom, é muito bom, mas uma das coisas que me motiva muito é quando você pode falar do amor de Deus para alguém e você vê que a vida dessa pessoa está sendo transformada através do amor de Jesus. Isso é fundamental para mim, isso me alegra muito e me motiva cada vez mais. Legal, cara. Ô, Derek, deixa eu te fazer uma pergunta, depois a gente volta a falar mais aí da tua vida com Deus, mas eu fiquei sabendo aí do pessoal que te acompanhou aqui no Sala, parece que tu acabou botando uma aliança na mão esquerda um tempo atrás. Aí, que história é essa, cara? Tá aqui, né? Tá aí, ó, tá bonitona, cara. Casou, é? Casei. A notícia corre, já tá sabendo aqui, né? Rapaz, a notícia corre demais. Como é que foi essa história aí? Quem é a escolhida? Foi a benção, minha mulher maravilhosa. Ela não pôde vir aqui, mas nós nos conhecemos na Austrália, ela é alemã. E nós casamos há 6 meses atrás. Inclusive, o pessoal da edição, já pro pessoal de casa ver, tá botando aí, se tu não se importar, claro, umas imagens aí do teu casamento. E me conta aí como é que foi a cerimônia e como é que tá sendo essa vida de casado. Daqui a pouco vai estar barrigudo, cuidado, hein, cara. Não, ainda não, calma, vai com calma. Um passo de cada vez. Quero pegar muita onda ainda primeiro. Legal. E como é que vocês tratam essa situação de casado? Foi bem legal, nossa cerimônia de casamento foi algo que eu nunca imaginei na vida, foi sensacional, parece que foi um sonho. A gente casou na praia, bem na hora do pôr do sol, na Austrália. E o interessante foi que ela, como ela sabia que eu não enxergava, ela queria me emocionar de alguma forma. Ela entrou cantando e isso foi incrível, foi algo que me tocou bastante no casamento, ficou bem marcado. E ela conseguiu te emocionar com essa canção? Muito. E ela é cristã também? Ela é. Ah, que legal, cara. Como é que vocês estão planejando a vida aí? Filho por enquanto? Não, por enquanto. Por enquanto não, né? Legal. Ô, Derek, voltando para falar aí do teu evangelho, ou do evangelho que você anuncia. Entre os surfistas, cara, existem muitos surfistas que se dedicam a Cristo. Eu sei que no futebol, por exemplo, tem os atletas de Cristo. E no surf, como é que funciona essa parada aí? Tem um surfista de Cristo também. Ah, é? Que é um ministério maravilhoso. Eu tenho trabalhado com a equipe do Surfista de Cristo. Eles não são denominados como uma igreja, mas para mim pessoalmente eu vejo um trabalho que eles fazem como uma igreja, né? Porque é o corpo de Cristo, então você não precisa estar ali com uma placa, com a construção ali para dizer que você é uma igreja, né? Mas o que a equipe do Surfista de Cristo tem feito
vamos dizer, mundialmente, tudo quanto é lugar, é um trabalho, às vezes, muito maior do que muitas igrejas. Não estou dizendo que as igrejas não estão fazendo um trabalho, mas apesar deles não ser conhecido como uma igreja, eles têm feito um trabalho maravilhoso. E para mim é uma honra trabalhando com eles. A gente fez agora alguns eventos aqui em Floripa, em São Chico, em Curitiba e aqui em Criciúma. E tem sido maravilhoso, eles têm feito um trabalho sensacional. E eu também já fiz algumas turnês com o meu filme na Europa, na Austrália, com a ajuda do Surfista de Cristo. Eles teve uma turnê que eu fiz na Europa de um mês que eles comandaram a turnê inteira. Foi sensacional, foi algo incrível e eles estão de parabéns. É algo que o Surfista de Cristo tem mudado, acho que, a vida de muita gente. Bacana, porque o surf, de fato, ele é um esporte magnífico, né, que mescla a natureza com a habilidade humana. E aí, quando a gente fala em natureza, fala na habilidade humana, a gente está falando de criações de Deus, né? Eu acho que tem tudo a ver surf com o evangelho, anunciar o evangelho, né, para essa galera toda aí, né, cara? Não, bastante. Eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, né? Bacana. Como é que funciona esse Surfistas de Cristo? Você está falando que não é uma igreja, mas a galera se reúne constantemente. Como é que vocês mantêm contato? Então, eu particularmente, eu não... Na verdade, eu pertenço ao Surfista de Cristo, porque eu surfo, sou cristão, então para mim eu sou Surfista de Cristo. Mas eu não faço parte da liderança, frequento algumas reuniões quando eu tenho oportunidade. Cada lugar que eu tô eles seguem uma linha diferente, mas a base é praticamente a mesma. Você se reúne ali na casa de alguém, faz um rango ali, compartilha um pouco da palavra, ora, a galera se reúne para surfar, andar de skate. É algo bem descontraído e você não tem uma denominação ali que você segue. O seu principal objetivo é compartilhar o evangelho. E isso eles têm feito muito bem. Legal. E é um grupo que cresce bastante no Brasil, Derek? Então, eu comecei a acompanhar o Brasil agora pela primeira vez, na verdade. Não sei como é que tá aqui, mas pelo pouco que eu tenho visto, tá maior do que eu imaginava, tá crescendo. E fora do Brasil é bem grande, tem uma movimentação bem interessante. E eu acho que o Brasil está andando no caminho certo. Legal. Quando você estava falando, eu imaginei que esse movimento fosse maior aqui no Brasil, até porque a gente sabe que há um grande esfriamento na Europa, nos Estados Unidos com relação ao evangelho, mas lá fora mesmo, os Surfistas de Cristo, eles têm um movimento maior, então. Tem um movimento bem maior. Eu não sei como é que tá aqui no Brasil, mas como eu te falei, o pouco que eu vi aqui tá maior do que eu imaginava. Nem sabia que tinha essa movimentação que tem aqui no Brasil. Legal. Pra galera que pega um surf, tá acompanhando a nossa entrevista em outras regiões do Brasil, o que você falaria, a galera que tá começando a se interessar pro evangelho? O que você procura no YouTube, na internet, aí, alguma informação do surfista você recomenda o Surfista de Cristo para essa rapaziada? Não, com certeza. Procura um grupo perto da sua casa, que eu tenho certeza que deve ter. Se não tiver, procura a liderança do Surfista de Cristo e começa fazer uma reunião, uma célula, e se liga a eles, que eu acho que isso vai te ajudar muito, principalmente se estiver começando a caminhar com Deus. Legal, caminhar com Deus é importantíssimo. E essa caminhada no início, ela é sempre mais complicada. Você sempre foi um cristão ou você se converteu ao evangelho já com o passar da idade? Eu sempre fui cristão, mas... Seu pai é cristão? Meu pai é. Legal. Mas, na verdade, eu assumi meu compromisso mesmo com Deus depois que eu já era adolescente, pela minha própria vontade, não porque meus pais me levavam para a igreja, porque alguém falava para mim. Foi quando eu tomei minha decisão própria. É uma decisão individual. Tem um ditado que diz que filho de crente não é crentinho, é assim que funciona, cada um tem que tomar a sua decisão, né, Derek? Claro. Legal. Ô, Derek, você frequenta qual igreja quando você está no Brasil? Quando eu estou no Brasil, eu frequento a Igreja Cristã Evangélica Pentecostal. É lá na sua cidade? Que é na minha cidade. Qual é a cidade lá na... Guarapari, Espírito Santo. É lá no Espírito Santo. É a igreja do pastor Silas, é a igreja que eu frequento. É a igreja que minha mãe também frequenta, que nós congregamos. E essa é a igreja que eu congrego quando eu estou no Brasil. Legal. O que você gosta mais de frequentar dos cultos, assim, dos hinos, a pregação? O que mais chama a tua atenção? Um pouco de tudo, né? Os louvores, pregação. Acho que de tudo a gente tem como se conectar com Deus. Legal. Bom, a gente já está chegando aí na parte final do programa, falta aí praticamente 1 minuto e meio para a gente encerrar. E eu gostaria que você mandasse uma mensagem agora para essa juventude que talvez não tenha as suas
dificuldades, ou seja, são aquelas que nós falamos que elas são perfeitas, têm uma visão boa, conseguem andar, correr, enfim, e que estão chafurdadas nas drogas. Essa nossa juventude que virou as costas para Deus e acabou preferindo as tentações do mundo. O que você falaria para os pais que estão vendo seus filhos nas drogas, ou para aquele jovem que está assistindo a gente agora, que não tem um relacionamento com Deus e se vê cada vez mais preso nesse mundo obscuro das drogas, Derek? Eu acho que a primeira coisa é você deixar Deus habitar na sua vida e aceitar que Ele venha fazer a vontade dEle na sua vida. E não importa o que você estiver passando, não importa o desafio que você tiver, sempre lembre que Deus, Ele te ama muito e Ele quer o melhor para você. Basta você ter fé, esperar o momento certo e ter determinação. Nunca desista dos seus sonhos, sempre busque com toda a vontade, com todos os desejos que você vai realizar. Legal. Bom, Derek, queria dizer que é uma honra te conhecer, cara. Foi um prazer imenso ter recebido você aqui no Sala de Entrevistas e eu gostaria muito que Deus te abençoasse. Vou continuar orando para isso e para que Ele também abençoe o seu ministério, que eu tenho certeza que Ele te colocou um ministério nas mãos e cuida bem desse ministério, hein? Amém, obrigado. Valeu, meu irmão, Deus abençoe. Obrigado, que Deus te abençoe também. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Gostou da entrevista do Derek? Esse é o nosso Sala de Entrevistas, sempre com um convidado e com um tema interessante. Na próxima semana, nós voltaremos, se Deus assim permitir. Tchau.